noite, amigos. Eu estou aqui hoje acompanhado do Robert Schmuller, também conhecido por Reuven Benheim. E o Robert, ele tem ligações estreitas com Israel, além de ser judeu, também é médico. Ele tem um profundo conhecimento da história de Israel. Como eu, vive um momento de angústia, de indignação. Nós íamos fazer essa gravação ontem, mas resolvemos deixar passar mais 24 horas para ver se os nossos ânimos eles se moderavam um pouco. Eu não sei como tu estás te sentindo hoje, Robert, depois de 24 horas ou de 72 horas do acontecimento, mas eu continuo cada vez mais numa aflição crescente com relação a tudo que aconteceu em Israel e ainda mais na expectativa do que virá a acontecer, né? Porque eu espero que o governo de Israel, que tem sido meio leniente com relação ao tratamento dado ao Hamas, aos terroristas, né, que habitam a Palestina, eu não sei exatamente como as coisas vão acontecer. Então, a aflição ela tende a ser maior, né? Porque vingar os que foram massacrados nesse ataque uma obrigação moral, né? E acabar com o Hamas é uma obrigação política. Senão, Israel não vai viver em paz, né? Como a gente gostaria. Então, boa noite, Robert. É um prazer estar conversando aqui contigo. E te agradeço muito tu teres aceitado para eu poder conversar com alguém que sente mais ou menos o que eu sinto, talvez com muito mais ênfase pelos vínculos que tens com Israel. Eu, por exemplo, nunca fui a Israel, não conheço Jerusalém, não conheço Tel Aviv, não conheço nada de lá, a não ser tudo que eu estudo, né? E então eu queria ouvir de ti um pouco, queria que tu colocasse para fora aquilo que está estufando o teu peito. Zé Roberto, boa noite. Não é bem o tipo de conversa que a gente tinha planejado antes, acontecimentos nos atropelaram, mas né, a vida, às vezes, né, ela toma alguns rumos que a gente não tem como controlar. Eu sempre lembro de Israel como um lugar que eu me senti muito seguro todas as vezes que eu fui. E aí tem essa confiança praticamente absoluta na Tzavá, no exército, na inteligência. Claro que houve alguns momentos no passado, e isso vai se refletir no que nós vamos falar aqui, os 50 anos da Guerra do Yom Kippur. Eu era pequeno, mas eu lembro ainda dos meus pais comentando, e na época não tinha internet, eram revistas, e muito tempo depois, agora, teve o filme da Golda, outros filmes anteriores, que recém as pessoas estão admitindo as falhas que aconteceram de inteligência ou de ação governamental. Parece que não foi muito diferente dessa vez. Eu só queria introduzir com o poeta moderno de Israel, que é Yehuda Amichai. Ele comenta em dois trechos dele sobre como eu estou me sentindo. Ele diz que as pedras brancas, que são símbolo de Jerusalém, as pedras de Jerusalém, elas choram. São as únicas pedras do mundo que choram. É mais ou menos como eu estou me sentindo agora. Pegou na alma da gente isso aí. É como se fossem... Eu tenho amigos, tenho parentes lá, a nossa ligação emocional é grande. E o segundo poema do Yehuda Amichai, ele fala que é mais um poema prosa. Ele estava sentado na Iraticá, na cidade velha, perto da Torre de Davi, e passou um guia com turistas e disse assim: vocês estão vendo aquele homem sentado com compras? Ao lado dele tem um arco romano. E ele disse: as pessoas só vão respeitar Israel quando, mesmo o guia disser, vocês estão vendo aquele arco romano? Embaixo dele está um homem, um indivíduo, que está fazendo compras para sua família. Isso aí parece uma coisa banal, mas não é. É a questão de respeito à vida, né? Respeito ao indivíduo, à liberdade, que é a base de qualquer sociedade civilizada. O que o Hamas fez, a barbárie que ele fez, e muita gente está comparando com o 11 de setembro ou Pearl Harbor, discordo. Eu acho que o único paralelo possível do que aconteceu foi
o que os nossos antepassados passaram na Polônia, na Ucrânia, com os Einsatzgruppen, aqueles grupos da SS que vinham atrás da Wehrmacht para fazer o fuzilamento, o holocausto por balas, né? Tirar as pessoas de casa, massacrar em valas comuns. Eu acho que é o único paralelo que existe, não respeitando doentes, mulheres, crianças. Eu vejo assim esse paralelo, eu não vejo paralelo com o 11 de setembro, porque não houve uma invasão, e mesmo o bombardeio de Pearl Harbor não foi em solo, né, do continente americano, foi longe, né? Aquilo foi em Israel, e não foi por acaso a data escolhida. Sem dúvida. Eu Ah, concordo Yom contigo. Eu Kippur, acho que não há dimensão nem matemática, nem estatística e nem histórica para comparar uma coisa com a outra, tá? Porque nós estamos sem dúvida. tratando aqui do extermínio de um povo, do extermínio de Exato. uma nação, e não apenas um simples movimento imperialista ou colonialista, né, para tomar conta de um território e encampar as pessoas que lá estavam. Sem dúvida alguma, eu concordo contigo. E essa humanidade, né, que tu descreveste nos dois poemas, não existe do outro lado, né? Não, sequer dá para comparar o sofrimento dos povos judeus, seja no Holocausto, como esse que está sendo estabelecido agora, porque é não são dois aviões batendo num prédio, tá? Ou em dois prédios. São pessoas matando a sangue frio, cara a Olhando para a cara, vítima. Olhando para a né? vítima. Olhando para Com as prazer. vítimas, e Com mais, prazer e perversidade. né? E ainda tirando a humanidade da pessoa já morta, né? Quer dizer, acabando com a individualidade daquele ser, mesmo depois de morto. A dessecração do cadáver. Exatamente. Nós judeus, nós temos um respeito pelos mortos que desde a questão da lavagem do corpo, a cerimônia do enterro, todo o respeito e a reverência que a gente tem aos mortos, muitos dos que foram levados, os cadáveres que foram levados, não vão ter. Isso é uma dor indescritível para as famílias. Então, a comparação com o respeito pelo indivíduo e o desrespeito que os coletivistas têm o desprezo que eles têm pela vida humana, o desrespeito total pela existência, pela dignidade humana, esse é o grande embate civilizatório. Eu gostei quando fizeste a apresentação do teu livro, e a gente tem até a foto junto, né, no lançamento lá. Uhum. Ali tu disse que tu escrevias para ti. E eu estou falando como se fosse uma conversa entre a gente, um pouco para mim, um pouco para ti, porque, claro que a gente pensa algumas coisas diferentes, é evidente que ninguém pensa igual, mas no âmago das questões a gente tem muito mais confluências do que, né, desacordos, e mesmo os desacordos são respeitosos, Claro. evidentemente, né? Então, a gente sabe que a origem desse conflito, a gente pode fazer, e eu fiz aqui, umas causas da surpresa, mas eu acho que a gente pode falar um pouco antes, que esse conflito que começou sem provocação, essa matança, dá para dizer quase um genocídio frio premeditado, ele tem origens, né? Qual é a origem dele? A gente sabe que os coletivismos, dá para dizer assim que existe um coletivismo de raça, de supremacista racial, que é o nazismo, um supremacismo de como é que se diz, de sociedade, não, de casta social, de origem social, que seria o comunismo, e tem o supremacismo religioso, que é o Islã radical. No Islã radical, quem não é islâmico são cidadãos de segunda classe, os dhimmis. Se for um governador bondoso, ele paga mais imposto, né? Ele não pode ser testemunha no direito, e ele pode ser agredido. E num governo mais radical, mais Mais extremista, extremista. ele não tem direito nenhum. Ele é um cidadão de terceira, quarta categoria. Nem o Então, direito de assim, nós estamos existir, falando né? Porque a existência de, dessa pessoa é uma concessão do déspota. do déspota que está naquele momento ali. É.
isso não vem de agora no mundo que cerca Israel, naquela situação, mas não foi sempre assim. Até a década de 30, ou até 29, quando ocorreu o massacre de Hebron, existia uma certa convivência das pessoas que já existavam, já eram nativas, já existiam, né, na terra de Israel, judeus e árabes, existiam palestinos judeus, porque era uma região, nunca foi um país liberal dos mais esclarecidos que estudaram na Europa, nos Estados Unidos, uma corrente nacionalista mais xenófoba e fascista, embora secular, e uma extremista religiosa. Embora a extremista religiosa ela não tenha ganho, ela ganhou um tipo de um poder de rua, ela tinha digamos assim, a voz das ruas, que era insuflada basicamente pela Irmandade Muçulmana. A Muslim Brotherhood, né, que foi fundada nos anos 20, ela foi cooptada e ela teve uma influência da propaganda nazista. Isso foi especialmente no mandato britânico, na Síria, no Egito e no Iraque. No Iraque ocorreu um famoso pogrom, foi o Farhud, insuflado por oficiais nazistas. Né? O Mufti de Jerusalém, o Amin al-Hussein, ele era um entusiasta da limpeza total dos judeus, Judenheim, como os alemães chamavam, o mandato britânico. Então ele viaja para a Bósnia, ele arregimenta 3 divisões que formam as divisões muçulmanas da SS, ele se encontra com Heinrich Himmler, né, que espero que se existiu um inferno, que ele esteja ardendo lá, que foi o comandante, em última análise, da Shoah. Ele se encontra com Adolf Hitler. Hitler faz loas, obviamente, para fora, sobre a sociedade muçulmana de guerreiros que não tem medo de morrer, que buscam a glória, né? E ele recebe todo o apoio, inclusive treinamento, e depois oficiais que fogem da Alemanha e vão para lá. Inclusive, nas memórias do Mufti, em 6 de outubro, né, de 44, paraquedistas alemães levam armas, munições e levam mapas e fazem treinamento no mandato britânico prevendo o que ia acontecer. Né? A gente lembra que em 41 havia, em 42, quando o Montgomery conseguiu parar as tropas do Rommel às portas de Alexandria, havia um plano dos nazistas entrarem no mandato britânico e havia a promessa de exterminarem os judeus que moravam no mandato britânico. Né? O Monte Carmel foi escolhido para ser uma segunda Metsadá, uma segunda Massada, que é quem visitou é um dos lugares mais impactantes que eu já fui, que é no deserto da Judéia, que é o local onde os últimos combatentes judeus contra Roma resolvem se suicidar para não serem mortos e levados como escravos. E o que acontece? A partir daí, de toda essa influência nazista, acontece de 45 a 48. Agora, antes disso, só para a gente mencionar, tu estavas contando sobre o Monte Carmel. Carmel. A proteção ela teria sido idealizada pelo Ben-Gurion, é isso? Pelo Ben-Gurion. Existe um livro chamado Nazi Palestine. Ele descreve, inclusive, eles tiraram os trilhos dos bondes, dos bondes elétricos de Haifa, e eles construíram tipo de umas trincheiras. Até hoje tu vê isso no Monte Carmel, que hoje é um lugar que tu vê toda a Baía de Haifa, de Haifa. Ali em volta tem vinícolas hoje, que tu vê, é um lugar maravilhoso, assim. E ali seria, digamos assim, a segunda Metsadá. Eles não iam se deixar matar, eles iam morrer lutando. Pelo menos com um mínimo de respeito por si mesmos, né? E o que aconteceu? Os nazistas foram, né, parados às portas de Alexandria e a comunidade conseguiu se desenvolver no mandato britânico, conseguiu se armar, mesmo com armas rudimentares, e com o treinamento daqueles militares judeus que lutaram tanto na Brigada Judaica no Exército Britânico, que aliás foi idealizada por Jabotinsky, como oficiais americanos e mesmo russos, né, foram para Israel e conseguiram, né, comandar. Na verdade, eram 3 grupos que até eram antagônicos: o Irgun, que significa organização, o Irgun Tzvi Leumi, o Haganá e o Stern.
O coronel que veio fazer isso, que era o Daniel Marcos, o Nick Marcos, ele morreu por não saber falar hebraico, né? Ele não conseguiu dar uma contrassenha. É o único militar em West Point que está enterrado virado para Jerusalém. Ele conseguiu juntar grupos que se odiavam num exército treinado, né? O Daniel Marcos morreu em 48, não conseguiu ver a vitória na guerra. Isso quando da luta pela independência de Israel, né? Contra pela os países independência, mas árabes. foi a última luta contra o nazismo, né? Yeah. Porque os nazistas estavam nos exércitos, tanto egípcio como sírio, e havia muitos oficiais que estavam comandando milícias no mandato britânico. Então, foi a última derrota do nazismo, não foi em 45, foi em 48. Até agora, os novos nazistas, que são o Hamas, que querem exterminar, né? Mais uma vez, fazer uma nova Shoah, um novo extermínio, e mostrar do que são capazes, né? Ninguém duvida do que eles são capazes mais. E a gente chegou àquela conclusão, né, Roberto, que todos aqueles fatos que se desencadearam, a ideologia assassina e invejosa, a divisão da sociedade israelense, que foi notada principalmente pelo Irã, a escolha do dia, e apesar de não ser o dia que Israel realmente estava muito pronto para ser no Yom Kippur, que alguma coisa iria acontecer, baixou a guarda, e outro dia era Simchat Torah, e era Shabat, os religiosos estavam nas sinagogas, as famílias estavam em casa, e os jovens estavam celebrando, né, a vida, e morreram daquela maneira. Tudo isso aí associado à prepotência e incompetência do governo e da inteligência, junto com provavelmente um cyber-ataque, e a necessidade do Irã de fazer alguma coisa para evitar o acordo Israel-Arábia Saudita e fazer antes que o Trump volte à presidência americana, foi uma confluência de fatores daquelas coisas de cascata maligna. É decisivo, né? Tudo decisivo para o mal poder exercer a sua perversidade sem limites. E para parar o mal, tu tem que estar preparado para enfrentá-lo, como se diz na Torá, se o teu inimigo se levantou para matar, tu te levanta e mata ele antes. Para qualquer um chegar, porque existem várias cercas e mecanismos de observação em volta dali. Então, certamente houve um ataque cibernético, né, que ou queimou as câmeras ou botou outras imagens. Houve uma interferência nos telefones celulares para chamado e houve tempo mais que suficiente para acontecer aquilo. Isso que muita gente dentro dos kibbutzim, e muita gente na própria festa estava armada, porque eu acredito que se não fosse por isso, a situação teria sido bem pior. Porque muitos dos terroristas do Hamas foram mortos dentro dos kibbutzim pelos habitantes, antes do exército chegar. A demora do exército foi por total falta de comunicação, uma coisa incompreensível. Então, houve um ataque, se sabia da festa, a data escolhida e o momentum foi esse, né? E por que esse ataque, além das mortes que são irrecuperáveis, além da dor que a gente está sentindo também, daquelas cenas grotescas, da dessecração dos mortos, da violência, de bebês e crianças botadas em jaulas. Além de tudo isso, por que Israel foi criado em última análise? Qual era a ideia o Jabotinsky e o Ben-Gurion eles podiam ser diferentes em tudo e podiam se odiar, mas uma coisa eles tinham em comum. Eles sabiam que Israel tinha que existir para evitar que os judeus fossem mortos. Então, o que o Hamas fez foi quebrar um paradigma. Não foi um pogrom na Rússia, na Ucrânia ou na Polônia, que a gente achou que já ficou na história. Alheias, foi na terra que não era para isso acontecer de novo. Então, isso não pode ficar impune de maneira nenhuma. Se isso ficar, acabou o paradigma da criação de Israel. Não sei se tu concorda comigo. Sem dúvida. Estou dizendo uma coisa muito pesada aqui. Inclusive eu estou falando, eu acho que a emoção está tomando conta além do que eu. Mas eu acho que aí o paradigma da existência de Israel
acaba sendo um país qualquer, não um país para proteger qualquer judeu. Tu sabes que hoje mesmo eu entrei em discussão com alguns fanáticos, tá, que são anarcocapitalistas, defendem a anarquia, são contra qualquer tipo de Estado, e num post, um desses grupos, um post execrável, é, estimulou os jovens que o seguem a não tomarem partido, porque, afinal de contas, era uma guerra entre dois estados, ou pelo menos um estado, quando, na realidade, o Estado de Israel ele é formado por indivíduos que têm princípios, valores, ideais em comum, e o Estado de Israel foi criado exatamente para proteger esses indivíduos contra A grupos, sejam barbárie. eles estatais ou privados, como o Hamas, de serem massacrados, de terem os seus direitos individuais violados, como aconteceu Exato. agora recentemente. Então, sem dúvida alguma, o Estado de Israel foi colocado em xeque. A ideia de que todo judeu tem um lar e que neste lar ele estará absolutamente protegido contra qualquer um que quiser atacá-lo. Tá? E a retaliação tem que levar isso em consideração, não pode ficar impune. Não só não pode ficar Não. impune quem tentou fazer esse tipo de violência, como também não pode ficar impune a ideia de que Quem Israel financiou? vai Quem financiou? sobreviver a esse ataque. Exatamente. Por que eu falei antes no governo, que a gente falou um pouco? Porque o governo de Israel e o Bibi, é o primeiro-ministro que está há mais tempo, eu acho que o governo dele, muita gente acha que é o pior governo, eu acho que nem de longe é o pior governo de Israel. Só que ele tem uma coisa na parte da segurança, ele fez um pacto corrupto com o Hamas. Ele fez. O Hamas ataca, ele faz um ataque, e ocorreu um modus de convivência, né, como acontece com o tráfico e a milícia no Rio de Janeiro. Acontece um ataque aqui, outro ali, se retalia aqui, e se vai levando. Esse vai levando daqui, vai levando dali, se achou que esse era bom, como existe o crime no Brasil, como existe algumas outras coisas em outros lugares, maremoto, esse é assim na sociedade israelense, eles vão nos atacar aqui, nós vamos atacar ali, a gente faz uma dissuasão mais forte, daí passa 5 anos sem acontecer. Só que é o seguinte, existe um ditado húngaro, eu não, obviamente eu não sei o ditado em húngaro, mas a tradução diz o seguinte, a tradução é mais ou menos assim, se tu tirar o diabo para dançar, quem escolhe a música é ele. É. Eles vão dizer quando vai iniciar. Tu tá brincando com uma situação que tu acha que está sob controle, mas não está. E daqui a pouco o diabo troca a música e tu não está preparado. Se tu é Então, um assim, ó, país pacífico, né? E se tu é um país pacífico, tu jamais vai tomar qualquer iniciativa contra o teu vizinho. Então, se o teu vizinho não é pacífico, sempre ele iniciará o uso da violência, da coerção contra aquele que é pacífico. E aí, então a exato. retaliação vem e os acordos acabam se sucedendo. E é por isso que eu acho que o Bibi é fraco, porque, e agora tu está me dizendo que ele, mais do que isso, ele é conivente, né? Porque o Hamas já deveria ter sido exterminado. E aí a gente entra, talvez, não sei se agora tu acha bom a gente conversar, mas a gente lembra que em 2005 Gaza estava sob o controle das tropas israelis, tá? E por uma decisão do Ariel Sharon, ele resolveu retirar as tropas de Israel de lá e devolver Sim. autonomia para os palestinos, né, que lá viviam. Exato. Isso foi depois dos acordos, bem depois dos acordos de Oslo, que havia uma autonomia já, e a partir daí se chegou à conclusão que era melhor eles governarem aquilo lá. Houve uma retirada de colônias que haviam, de fazendas, que eram extremamente produtivas dentro de Gaza. Essas fazendas foram destruídas, né? As sinagogas que existiam lá foram totalmente incendiadas e patroladas.
mas pensou assim, bom, existe um governo aqui, se eles atacarem, a gente vai atacá-los, Uhum. Só que o que aconteceu? A autoridade palestina foi defenestrada pelo Hamas. Eu lembro das cenas deles jogando o pessoal dos telhados. Esse é né, a maneira que eles têm de lidar com eles mesmos, né, de jogar de cima dos telhados. Depois eles pegaram pessoas que havia indícios, entre aspas. O indício era alguém apontar, provavelmente, que eram colaboradores de Israel, ou eram homossexuais, ou qualquer outra coisa, o cara, sei lá, comeu falafel da maneira errada, e arrastaram as pessoas de moto pelas ruas, né? Então, nós estamos lidando, nós a civilização, quem tem um mínimo de apreço pela vida, com pessoas que não têm apreço e não têm respeito pelo ser humano. Então, não há qualquer possibilidade de diálogo com quem quer te destruir. Eu vejo, né, pessoas que tu conhece também, nas mídias sociais colocando: estou muito chocado com pessoas que eu convivia e agora eu vejo que essas pessoas estão relativizando. Não, essas pessoas sempre tiveram aí. Tu te auto-enganou. A culpa não é delas, a culpa é tua. Né? Eu escrevi isso para uma pessoa que me bloqueou hoje, que ela, olha, eu nunca imaginei. Como que tu nunca imaginou? Tu é uma pessoa inteligente, tu é uma pessoa culta, tu não quis ver. Isso é diferente. Existem É a mecanismos de evasão da defesa. realidade, né? Te iludir com Exatamente. relação, é não aplicar o princípio, a virtude da justiça com relação aos outros, né? Não fazer uma relação entre a realidade, os fatos e uma análise lógica, objetiva do caráter de cada um desses elementos que se analisa para chegar a uma determinada conclusão. E quando tu diz assim, nós, eu digo realmente, tens razão, é nós. Nós não estamos lutando a guerra em Israel contra a barbárie, contra o Hamas, contra a irracionalidade dessa turba, né? Mas nós enfrentamos, ainda bem que não, pelo menos ainda, através do uso da coerção, com bárbaros que estão aí na política, que têm o governo na mão, que estabelecem políticas e relações exteriores que podem nos afetar de alguma maneira, né? Ou Exatamente. os nossos parentes, as pessoas amadas. Então, Claro. essa guerra midiática, essa guerra intelectual, ela representa a batalha em campo que os israelenses estão enfrentando hoje contra os coletivistas estatistas irracionais que habitam por lá. Exatamente. E agora, quando Israel atacar, vai haver a nossa função aqui, se a gente fizer isso, Roberto, nós já fizemos assim uma grande mitzvah, assim, que é convencer as pessoas que não sabem ainda para que lado ir, mas que não são perversas intrinsecamente, ou que ainda não foram dominadas pelas narrativas pós-modernas ou relativistas, a verem qual é o lado que está errado e quem começou essa guerra. Às vezes, um lado começa e o outro tem que terminar. E, às vezes, como disse aquele general americano que o nosso amigo Vitor Eneucavia sempre cita, guerra é sobre matar os outros. Quanto matar um número suficiente, a guerra acaba. É Uhum. assim que funciona. É assim, bom, é assim, desde que a humanidade é humanidade. A gente E foi pode assim que achar. funcionou com primor na Segunda Guerra Mundial, né? Quando os Exatamente. americanos e os aliados simplesmente destruíram, não apenas econômica e fisicamente, a Alemanha e o Japão, mas destruíram também todo O aquele pensamento. movimento de pensamento, intelectualidade que fazia com que eles tivessem aquele tipo de ação danosa, né? Exatamente. Só que, ao mesmo tempo, a partir daí se criou uma nova propaganda muito mais insidiosa, e vamos dizer assim, que pegou todos os erros e acertos das propagandas dos nazistas, do modo de pensamento, que foi a propaganda comunista, né? Que eles tiveram que passar de aliados dos nazistas durante 2 anos. Um terço da guerra, Stalin e Hitler eram amiguinhos, entre aspas, que não há honra entre ladrões e entre psicopatas, mas tinham Sim. interesses em comuns. Esses interesses em comuns fez com que a Alemanha fornecesse armas
para a Rússia e treinamento, isso é, inclusive antes por causa do Tratado de Versalhes, e que a Rússia mandasse suprimentos, borracha, alimentos e petróleo. Inclusive, um dia antes do início da Operação Barbarossa, chegou um trem abarrotado de comida, enquanto os ucranianos morriam de fome. E durante 2 anos, a palavra fascista não foi escrita no Pravda, de 39 a 41, que não existia o termo fascista. O fascista que eles usavam, quando raramente usavam, era em relação à Grã-Bretanha. E eles tiveram que fazer toda uma propaganda para dizer que, a partir dali, eles estavam em luta contra o fascismo. E convenceram. Né? Então, eles foram mestres da propaganda que, no final das contas, eles derrotaram os nazistas. Os nazistas só chegaram a ser o que eles foram pela ajuda da União Soviética durante 2 anos. Então, existe esse pacto satânico, né, que a esquerda não gosta de lembrar. A esquerda não gosta de lembrar da origem da OLP, que foram os fedaim dos anos 50, na própria faixa de Gaza, que em 64 transformaram um egípcio, né, que era o Yasser Arafat. A KGB falsificou os documentos para dizer que ele nasceu em Jerusalém, quando, na verdade, ele nasceu no Cairo, de uma família burguesa. Né? Todo o treinamento da OLP foi com isso, o Ilan Pacepa, que foi o mais famoso dissidente, né, da propagandista da Cortina de Ferro, porque ele era romeno. Ele fala muito sobre isso, né, que o comandante do exército romeno foi o cara que treinou toda a propaganda da OLP, como o terceiro mundista que estava sendo colonizado, que lutava contra os banqueiros sionistas que financiavam a invasão branca e euro-sionista da Palestina contra seus habitantes nativos. Isso veio, e esse próprio general romeno, ele disse assim, ó, nós não precisamos mais de exército para lutar a guerra, nós vamos sequestrar aviões, e a partir daí começaram a sequestrar os aviões, nós vamos treinar as guerrilhas, que aí vai ter uma métrica. Uma guerrilha não precisa respeitar o Tratado de Genebra. Uma guerrilha não precisa se abster de levar mulheres e crianças como prisioneiros de guerra e não tem que responder a leis internacionais. Enquanto isso, o exército quer reagir, o exército vai ser chamado de desproporcional, quando a guerra assimétrica é justamente o contrário. A guerra assimétrica é com relação aos princípios éticos e morais. Né? Quer dizer, exatamente. É uma guerra assimétrica quando tu preserva a tua população e a população do outro e luta com um conflito militar, tá? Enquanto que o teu inimigo, ele visa, ele mira, ele tenta matar os civis, os inocentes, os desprotegidos, e ainda coloca de escudo para se defender os seus próprios habitantes. Isso é que é desproporcional. Né? Essa questão que se levanta da desproporcionalidade da reação israelense com relação ao Hamas, afinal, Israel é uma potência econômica e bélica e a Palestina é um país miserável. Não existe essa questão da proporcionalidade quando a tua vida está em jogo. Tu tem que usar todos os recursos possíveis para garantir a tua existência, seja como indivíduo ou seja como sociedade. E o teu inimigo tem que ser aniquilado para que isso não volte a ocorrer no futuro próximo ou remoto. Então, essa narrativa da guerra desproporcional, da reação desproporcional, é uma falácia absurda para quem não tem uma noção mínima de moral. E do efeito da propaganda, né? O próprio Arthur Koestler, que foi comunista e depois se deu conta, né? Até que um dia ele teve o que a gente chama de momento Kronstadt, né? Que é se dar conta do que é a perversidade do comunismo. Foi quando o Trotsky mandou bombardear a base, né, de Kronstadt. O Arthur Koestler, ele fala o seguinte, que a gente não se considerava comunista. A orientação do Comintern, do comunismo internacional, era para nos dizer que nós éramos lutadores sociais, sociais-democratas, pacifistas, depois ecologistas, tudo por uma construção de uma sociedade melhor, enquanto a gente infiltrava pela educação,
todos os meios de formação de opinião, né? Que era o que o Gramsci preconizava, né? Quem se der o trabalho de ler os cadernos do Cárcere está ali, Está tudo entrar de uma maneira prescrito, que a né? pessoa não. Está tudo prescrito, a receita está ali. A questão toda agora é a gente saber que as ruas vão gritar. E por incrível que pareça, quando Israel estiver fazendo o que tem que ser feito, como a Golda Meir dizia, né, quando perguntaram para ela depois dos ataques em Munique, o chefe do Mossad perguntou, e agora o que nós Isso fazemos? em Ela disse, tudo tem que ser 1973, né? 72 nas Olimpíadas. Ela disse assim, o Ah, que tu tem que está ser falando feito. de 72, tá, É, tá. as Olimpíadas, ela disse, vamos fazer o que tem que ser feito. Então, assim, quando Israel estiver fazendo o que tem que ser feito, primeiro ganhar a guerra, depois se dar conta das falhas, né? Como se fez depois de 73, o que teve errado, e depois ir atrás dos financiadores, de quem organizou, da inteligência que nós sabemos quem é, que foi a República Islâmica. Tanto que, em setembro, 23 de setembro, o general-chefe da Guarda Revolucionária do Irã, ele teve em Damasco e ele teve em Beirute, se reunindo com 4 milícias. O nome desse general é Esmail Qani. Ele é o substituto, foi o substituto do Sulamem, que o Trump mandou ele de encontro às virgens. O Kani foi o substituto dele e existe na República que eles chamam República Islâmica do Irã, a hierarquia, o exército responde a todo o governo, mas a guarda revolucionária responde direto ao Ayatollah comandante, Ayatollah ao Ayatollah Khamenei. Khamenei, ao Ayatollah Khamenei. Então, assim, direto das ordens do Ayatollah Khamenei, o general Kani foi a Beirute e a Damasco, e lá ele coordenou e financiou os ataques. Provavelmente com o dinheiro que os contribuintes americanos pagaram 6 bilhões, aquele que o Biden liberou. Ou seja, o governo americano agora diz que está dando apoio para Israel, vai mandar tropas. Só um pouquinho, não precisava ter mandado 6 bilhões para o Irã. E o Irã sabia disso, que com o Trump não ia ter isso aí. Então, o que está acontecendo? Foi um momento em que houve uma conjunção de fatores. A gente, em medicina, a gente sabe que para acontecer uma determinada situação, ela, em geral, é multifatorial. Para ter uma trombose venosa profunda, uma obstrução do vaso profundo, tem que ter uma lesão na íntima da artéria ou da veia, tu tem que ter uma estase sanguínea e tu tem que ter uma alteração na coagulação. Um sozinho é muito difícil que ele vá acontecer. Tem que ter uma cascata. Para ter uma insuficiência renal aguda no paciente internado, ele tem que estar desidratado, ele tem que estar usando droga nefrotóxica. Se for homem, ele provavelmente tem obstrução prostática. E tudo isso tem que estar junto, provavelmente associado a uma infecção. Se um só desses fatores tu controlar, tu já diminui. Houve uma confluência de fatores, que houve uma soma de prepotência, incompetência, de um lado, e do outro lado aconteceu o desejo da vingança, da barbárie, da destruição, no momento que o Irã precisava sabotar o acordo de Israel com a Arábia Saudita e usar, sabendo que existia um governo fraco em Washington. Eu acho que, no momento que a gente sabe que para mim, foi isso que aconteceu. Pode ser que nada disso, né, se confirme ou cada um desses seja um pouco desmentido. Mas me parece que esse é o roteiro dessa tristeza que a gente está vivendo agora. Eu concordo contigo 100%. Eu acho que nós não estamos perante um fato produto de uma coincidência. Ela pode ser uma coincidência fática, mas existe causalidade. Nexo causal. Existe nexo causal. Tem causa, tu disseste aí a maioria delas, tem causas e tem efeitos. E o efeito foi essa tragédia inominável que realmente fez com que a gente sentisse, muitas vezes, uma indignação insuportável. E eu vou te confessar, não sei se para ti é a mesma coisa,
mas a nossa conversa está servindo para mim, pelo menos, como uma certa terapia, né? Porque a gente está colocando para fora muitas coisas que a gente pensa, que a gente vai armazenando na mente, que vai machucando o peito, né? E como recomenda-se, né, na psicologia, na psiquiatria de modo geral, colocar para fora aquilo que nos machuca ajuda Alivia, a alivia. resolver os nossos problemas. Agora é impressionante, né? Eu estava lembrando esse ano, a gente passou, a minha família passou Pêssego na casa de uns amigos muito queridos que são ortodoxos. E a gente leu toda a Haggadah de Pêssego e eu me lembro de uma parte muito específica que o meu amigo leu, assim, que em toda uma geração, em cada geração, o inimigo se levanta contra nós. E a gente comentou depois que o que mudou nos últimos tempos foi a capacidade do povo judeu se defender, aquilo que o Jabotinsky preconizava, né? Perguntaram para ele o que ele dizia. Ele disse, olha, façam arte marcial e aprendam a atirar. Isso que ele era um homem de letras, ele falava 11 idiomas, ele era um tradutor de Allan Poe, de Dante para o hebraico, sabia italiano, francês, inglês, sabia 11 línguas, um homem que escreveu peças de teatro, só que ele dizia uma coisa, a nossa formação, a gente tem um apreço pela cultura, pelo aprendizado, e a gente passa isso para os nossos filhos, e a gente gosta, só que tem o seguinte, a gente aprendeu nos últimos tempos a sobreviver e achou que o mundo tinha mudado. O mundo continua o mesmo. É. Bastou a Eu gente acho o seguinte, baixar um pouquinho a guarda. O Jabotinsky, como tu disseste, o, o princípio da não agressão, ele não se sustenta sozinho, tá? Não é um axioma onde tu estabelece, olha, a partir de agora ninguém agride ninguém. Isso não convence os irracionais, os invejosos, os ciumentos, os bárbaros, né? É preciso que o princípio da não agressão seja imposto, que tu tenha a possibilidade, o direito de exercer a legítima defesa para combater esses que não estão nem aí para esse princípio, né? Exatamente. Que Antes da não é um Segunda princípio Guerra, né? universal. Então, eu acho o seguinte, que a cultura, o conhecimento, o entendimento do que é a humanidade, das perversões que habitam as mentes humanas, isso é uma lição para que nós estejamos prontos para ou preventivamente nos defendermos ou reagirmos para restabelecer a paz e a justiça. Então, o povo de Israel, infelizmente, dormiu no ponto 50 anos depois de uma lição dada. Tá? Infelizmente, eu espero que essa lição sirva para que realmente, se o Estado de Israel quiser ser o ideal que um dia foi desenhado por seus criadores, leve para frente, adiante esse ensinamento e que isso nunca mais se repita, né? E que seja transmitido de geração em geração para que o povo israelense saiba que não basta tu ter um Estado para chamar de seu, né? Mas que esse Estado ele tem que se prontificar permanentemente na defesa dos direitos de cada um dos judeus ou dos habitantes que lá estiverem. Exatamente. Eu estava lembrando agora, só para a gente, antes da Segunda Guerra, quando estava aquela fase dos 37, 38, os nazistas demandando o território, uma deputada, obviamente socialista na Grã-Bretanha, foi para o púlpito e disse assim na Câmara dos Comuns que estava na hora da Grã-Bretanha se desarmar, porque o fato dela ter um exército, aquilo era uma provocação. E aí um deputado levantou e disse assim, acho que até foi o Churchill que disse isso, foi o Churchill, tu já combinou isso com Hitler e Mussolini? E ela disse, mas Winston, onde é que fica o teu idealismo? Então, os idealistas, eles usam dessas falácias emocionais, dessa
pseudo-superioridade, né, desse marketing comportamental, daquele olhar deles, assim, para fazer valer os argumentos mais pérfidos, né? E Como fazer se a para valer. consciência deles valesse mais do que a realidade que está no entorno. É a superioridade que eles se auto-atribuem. É. E eu tenho certeza que agora, quando Israel estiver terminando o que tem que ser feito, né, derrotando o Hamas, as ruas que vão clamar pelo apoio aos palestinos e a destruição de Israel, e Palestine will be free from the river to the sea, que significa a matança de todos os judeus que estão lá, as ruas que vão clamar por isso não vão ser no mundo árabe, vai ser em Paris, em Londres, em Berlim, porque eles não se deram conta, essas áreas non-go dessas cidades, e deixar a Sharia ser institucionalizada nos bairros muçulmanos, isso vai ter um preço, a não integração vai ter um preço muito, 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 que ainda vai ter tantos desdobramentos que a gente ainda vai ver, e essa gritaria vai vir de lá, assim como teve agora na Times Square, o pessoal agitando bandeiras palestinas e uma mulher Um mostrando no menino com celular uma suástica no celular. uma, com uma suástica. Então, assim, ó, nós não estamos surpresos, mas alguns, eu chamo os bobos alegres, ai, que coisa terrível. Bom, tu não está preparado para isso, tu achou que o mundo era cor-de-rosa. Não é. Não existe exagero no defesa da vida. E quem fala isso, poupar a vida. Bom, tudo é com os outros, né? É interessante que eles ainda têm algum mínimo respeito, ou usam isso como retórica para um judeu morto, mas o judeu vivo não pode se defender, né? O que mais irrita um antissemita não é Israel, é um judeu com uma arma, né? Não, é Não é interessante o seguinte, que as pessoas se questionam. Ora, mas como os judeus foram aos milhões dizimados, como é que não reagiram? Né? Foram mortos como cordeiros, como gado, e não tiveram nenhum tipo de reação defensiva que pudesse evitar o Holocausto. Ora, esses mesmos céticos que dizem isso são os que reclamam quando os judeus se defendem, quando os judeus mostram Exatamente. que a vida é um valor supremo. É que a preocupação deles não é a defesa, a preocupação deles é contra os judeus, é qualquer coisa que se. Então, assim, ó, Israel, se ouvir o clamor dos pacifistas, dos autodeclarados humanistas, tolerantes, Israel vai deixar de existir. Aquele fator decisivo que é a existência de Israel para proteger os judeus, esse paradigma foi quebrado com essa invasão. Se não recuperar essa autoestima, se não primeiro, acabar com o Hamas, fizer uma análise e uma limpa no governo de que o que aconteceu, pode ter havido até traição, a gente não sabe, fazer quem financiou isso pagar o preço. Por exemplo, eu recebi uma vez e falei, e amigos nossos estavam junto, com o Coronel Chay, através do fundo comunitário. O Coronel Chay era soldado e participou do resgate em Entebbe. E eu perguntei para o coronel, uma coisa é matar aqueles terroristas lá, mas para eles poderem chegar no aeroporto, eles terem armas, eles terem a infraestrutura, fazer o contato com Uganda, tudo isso teve financiamento e apoio logístico de organizações terroristas, que no caso foi o Baader-Meinhof, na Alemanha. Se foi atrás dessas pessoas, se foi. E essas pessoas pagaram o preço, elas pagaram, mas nem tudo que a gente faz, a gente pode mostrar. Por exemplo, o livro aquele do Mossad, que é o Kidon, que é baioneta em hebraico, fala de vários casos do Mossad. Provavelmente aquilo ali seja uma percentagem ínfima do que eles fizeram, aquilo que pode aparecer. Então, assim, essa guerra vai continuar nos bastidores e quem financiou isso vai pagar o preço. Eu tenho certeza disso, porque se não for assim, Roberto, eu acho que muito daquilo que todos os pioneiros de Israel, tanto os governantes como a população, como as pessoas que deram a vida para a defesa e para o trabalho de construir a terra de Israel, isso é um desrespeito a eles também. É um desrespeito aos nossos filhos. Então,
Israel vai vencer a guerra, eu não sei a que custo, vai, mas ela vai ter que vencer a guerra da informação também depois, dentro e fora de Israel, e ela vai ter que vencer o inimigo interno, assim como o povo de Israel vai ter que vencer essas pessoas que se declaram acima da eu sou judeu, mas eu sou não sionista, não concordo com Israel. Hoje, em Israel, em Tel Aviv, estava gente protestando contra o ataque de Israel, gente dos partidos da esquerda. A polícia pegou essas pessoas e, digamos, não tratou-as com muita condescendência. Eu até acho que elas trataram muito bem, mas não tratou com nenhuma condescendência essas pessoas. Assim como vai ter aqui, a gente sabe quem são essas pessoas, a esquerda brasileira e judeus, ou esquerdistas que por um acaso nasceram judeus, né, que vão fazer de tudo para deslegitimizar tanto a resposta como a própria existência de Israel. Porque falta autoestima e amor pela vida. Porque qualquer pessoa que tem um mínimo de autoestima e um mínimo de apreço pela vida, ela sabe que não existe relativismo nessa situação. Existe quem está defendendo a sua vida, os seus filhos, e quem não tem nenhum escrúpulo em acabar com a vida. É claro que a gente está com muita emoção aqui, e a gente também tem que usar a emoção para tentar ser minimamente racional aqui. A gente acho que conseguiu fazer uma análise dentro do que era possível, né? Dentro com essa dor e dessa indignação que a gente está sentindo. Mas o povo judeu já passou por situações piores, sem ter Israel, sem ter o exército, sem ter a noção do que são os nossos inimigos. E as pessoas têm, eu acredito que vão buscar essa sua autoestima e eu ainda tenho um certo otimismo dentro da minha tristeza. Assim. Eu concordo 100% contigo, mais uma vez, Robert. Eu acho que nós estamos, na realidade, usando a emoção de uma maneira muito adequada. Né? Nós estamos colocando a nossa emoção no lugar certo. Quer dizer, a gente consegue identificar quais os valores que nós defendemos que foram atingidos, nós conseguimos identificar por que isso aconteceu e nós conseguimos identificar também o que deve ser feito para que isso não se repita e que para aqueles que ousaram violar o espaço sagrado de Israel, sagrado no sentido não bíblico, mas sagrado no sentido ético, moral, político, tá? Para que essas pessoas paguem por isso. Né? Então, seria absolutamente desumano nós, perante esses fatos, não termos emoções ou não expressarmos as emoções e não as utilizarmos para nutrir, para servirem de combustível para a nossa indignação, né? Para o nosso pensamento, mesmo crítico, mesmo racional, mesmo objetivo. Então, eu acho assim, ó, que nós conversamos, a nossa conversa foi necessária, ela ainda não foi suficiente, haverá muita coisa para a gente discutir, não apenas sobre o passado, mas também sobre os fatos que irão decorrer, né, a partir de agora. E eu espero que em breve a gente possa voltar a conversar para comemorar aqui um pouco menos tristes, um pouco mais felizes, com a aniquilação desse movimento nefasto, niilista, bárbaro, que é o Hamas, e também para a tristeza de todos aqueles que o apoiam. Né? Muito obrigado, Robert, mais uma vez. Parabéns pela tua calma e tranquilidade para expressar todo este vasto, profundo conhecimento que tu tens a respeito do assunto que nós conversamos. Obrigado pelas palavras, Roberto. Eu também espero que a gente se encontre em situações melhores. Eu espero que a gente vê agora um afluxo de judeus indignados nas redes sociais, muitos indo à sinagoga, muitos se perguntando o que eles podem fazer. Acho que os religiosos, ou quem tem algum sentimento religioso, se não tem mezuzá na sua casa, pode colocar, pode ir ao Shabat, pode acender as velas ao Shabat. Quem não é religioso pode fazer as barás, esclarecimento nas redes sociais, não baixar a cabeça, mas fazer alguma coisa e mostrar, marcar a posição. E, mais uma vez, nós vamos vencer. É isso aí.